Ixi, a gente já tá... Caramba, a gente tá ao vivo. Tá. Tá ouvindo? A gente vai ver hoje esse vídeo aqui, ó, que eu acho que é interessante. Fala, meu irmão. Como é que você tá? Veio fardado? Porque eu não ia te ver. Hoje eu vim de piloto. Veio de piloto? Tá bonito demais. E aí, esse é a nave? Quero levar você pra dar uma volta nela, né? Mano, deve ser doido dar uma volta, né, mano? Puta que pariu. Eu queria correr uma vez, dar uma volta no carro de Fórmula 1, mano. Dar várias voltas, imagine. Pegar um V12. Você tá doido, mano. Acho que dá pra fazer esse rolê, não dá não? Pedir ajuda pro Barrichello. Como é que alguém consegue gerir 5 mil influenciadores na unha? Ele é filho da IA, eu acho. Benchimol, Nossa, imagine, mano. Imagine você fazer o pagamento de 5 mil pessoas, mano. Reunião. Caralho. E eu acho que era videochamada que ele fazia, mano. Que onda, né? eu não sou o seu maior cliente, mas também não sou o seu menor cliente, mas sou seu cliente. Muito bom dia pra você, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai assistir, eu só sei do seguinte, eu estou num evento de 7 mil pessoas, pessoal. 7 mil pessoas. É o Adapta Summit. O que é o Adapta Summit? É o maior encontro de empresários, gestores que estão grandão, focados né? Tá em entender todo mundo. o que a inteligência artificial pode fazer no negócio deles. Isso aqui é um evento realizado pela Adapta IA. Vocês conhecem a Adapta IA. É o maior hub de inteligência artificial da América Latina. E eu vou estar aqui literalmente entre amigos. Vocês vêm comigo porque hoje a resenha vai ser fera. Primeiro, Paulo Musi está aqui, porque assim como eu, Paulo Musi é patrocinado pela Adapta IA. Quero ver o carro que Paulo Musi está correndo na Porsche Cup. Eduardo e Fernando, os donos da Growth, vão fazer um talk comigo, então estarei com eles. E eu quero ver se eu ainda consigo arrancar uma resenha com o Benchimol, que é, para mim, um dos maiores empresários do mercado financeiro brasileiro, fundador da XP, ao qual eu sou cliente. E é isso aí, gente, ó. Eu vou deixar umas imagens para vocês de como tá bolado de gente aqui o Adapta Summit. Pega ele. Também usa XP, mano. Então isso significa que a gente tem uma coligação, cara. Esse rolê. Imagina eu fazendo um projeto do Cariani lá. Nossa, preciso fazer exercício. Eu achei que ia ser mais sobre o carro. Como é que você tá? Veio fardado? Porque eu não ia te ver. Hoje eu vim de piloto. Veio de piloto? Tá bonito demais. E aí, esse é a nave? Quero levar você pra dar uma volta nela, né? Levar, né, cara? Você topa? Hoje ela tá de... Eu topo. Hoje ela tá de 100 disposições, né? Ela tá. Vamos Ela pular tá pra cá, fica aqui. Vamos. E esse cockpit aí? Bom, o que nós temos aqui, né? Você vê que o carro ele é só a lataria, ele não tem nada do que é o carro de passeio, então estofamento, tudo isso vai embora. A posição do banco você vê que é um pouquinho mais para trás do que o normal. A gente tem a gaiola anti-torção aqui. A gente tem uma gaiolinha anti-torção que ela deixa o carro mais rígido, né? Porque em curva ele tende a torcer, então você acaba perdendo estabilidade. Mas é o motor Porsche de 6 cilindros. Original. Né? Original. Nossa, ele 6 é cilindros. esse daqui, se não me engano. Controla todas essas coisas assim. Toda a especificação do carro, ela tem que ser controlada para que todos eles... Até o treino dos pilotos. Exatamente, para que todos eles andem no mesmo padrão de veículo. Sim. Tipo, o padrão do seu carro só vai mudar na regulagem do engenheiro do mecânico. A gente pode mudar 3 coisas, na verdade. Né? A gente pode mudar o downforce, né? Que é no aerofólio traseiro. Mas como ele tem essa... Tá vendo que tem essa rebarba para cima? Isso tem um nome, a gente chama de gurney. Isso ele amplifica muito o efeito de downforce no carro. Então, mesmo que você esteja andando com aerofólio reto, 100 graus, ele tem uma força de empurrar a traseira do carro para baixo. Né? Tô blindando num carro com essa aqui, ó, dessa empresa. Com a Chroma? Boa, hein? A Chroma ela é boa.
Tá Ela é lá. patrocinadora da Porsche Cup inteira. Legal. Né? Ó. Então a gente pode mexer no downforce, a gente Mano, isso que é muito doido, né? Um negocinho assim já faz puta diferença, né, mano, no carro. Imagina que doido, mano. Acho que, não sei se é nesse vídeo, eles falou que acho que é 3 milhões por ano pra poder correr lá, que gasta de grana. Não que você tem que pagar, né? Tipo, de equipe e tal, carro. Isso se, sei lá, não tiver um acidente feio. pode mexer na distribuição de freio, né? Isso você pode mexer até durante a corrida, um freio mais para frente ou mais para trás. Isso não é padrão em todos os carros. Não, isso você pode mexer do jeito que você quiser. E das barras estabilizadoras, né? Então, quanto mais rígida, quanto mais mole. Quanto mais dura uma barra estabilizadora, o carro ele perde esse efeito de rolling. Então, ele tende... Por exemplo, a gente usa uma barra mais dura na frente, mais mole atrás. Para ele apontar mais à frente e a traseira, ela não soltar do chão. Porque como é um carro de tração traseira, é completamente a direção que você tem com o carro de casa, né? O pessoal fala que gaita e carro de tração traseira, quem só toca quem sabe. A coisa Agora uma coisa. é diferente. Porque no Brasil a gente tem poucos carros, né? Não, hoje em dia tem bastante, mas falo carro popular tem pouco, assim. Que seja um popular um pouquinho assim, mas tem pouco carro com tração traseira. Tem os Opala, né? Mas é antigo pra caralho. Cara da tua altura, teu peso corporal, teu Aqui nos Estados Unidos tem bastante por causa da neve. tamanho, isso influencia porque você é um piloto muito forte, muito grande. Isso influencia ou não? O seu tamanho. Né? Cansaço, Renato. Cansaço, né? Dentro do carro, quando a gente está correndo, fica da ordem de 50 a 60 graus Celsius. Nossa, tá? o cara Dentro do leve carro. se dá muito melhor. Nossa, 50 graus Celsius? Caralho. E assim, pensa que o freio, o acelerador você está sempre em isometria para frente ou sem, né? E o pé esquerdo, que é o pé do freio, porque a gente põe um pé em cada pedal, né? O pé do freio, ele faz uma força entre 90 e 150 quilos. Tá. Só que imagina que uma volta em Interlagos, por exemplo, você tem 15 curvas, você vai fazer 15 freadas. Nossa. Então imagina um leg esse? press unilateral dentro de uma sauna a 50 graus Celsius. Nossa. É isso que é a comparação. No Então começo, precisa de pra você deve ter sido muito... muito difícil. Porra, eu perdi 4,5 kg no primeiro dia. É que agora eu tô treinando, eu tenho feito sauna para aguentar a exaustão térmica, porque, por exemplo, aquilo que é o cansaço não é só a desidratação. Você tem um processo do O calor Muzi tem a testa igual a minha, a testa afundada pra trás. que faz você cansar mais rápido e mais intensamente. Então eu saía do carro arrebentado. O calor para mim era horrível. Ainda Você é, nunca foi né? muito de praia, por exemplo? Então, Quanto mais porque 60 graus dentro de uma cabine. E dependendo Não. do dia, por exemplo, um dia mais quente, então é pior ainda. é pior e para você dirigir é pior. Então, por exemplo, sempre que a prova vai perto do meio-dia, o que acontece? Você tem uma condição de Nossa, pista. pô, mas fazer a prova meio-dia é sacanagem, né, mano? Faz bagulho de tarde, de noite. Não tem luz lá não? Tá doido. Eu gosto das corridas do... Lá em... Não sei se é em Abu Dhabi, lá na Arábia. Porque é de noite, aí a pista fica da hora pra caramba de noite. E normalmente as corridas de Fórmula 1 é tudo de dia. Acho que lá, inclusive... Mas lá é por causa da temperatura, que de dia é muito quente. Mas é muito doida a pista de noite. Que o asfalto mais quente ele gasta o pneu mais rápido. Então você briga mais com o carro. Eu não sei se você já viu que às vezes a gente está dirigindo e mexe com a direção Tempo assim, todo. a gente chama de snapping. Então você está fazendo força com o membro inferior, lembra do leg press Lembro. unilateral, e o membro superior você está brigando com o Estabilizando carro. ali no ombro fortemente. A Thaís conseguiu abrir. Vamos entrar lá. abrir. Entra Vamos lá lá. para você ver. A última coisa que entra é o pé esquerdo. Que doido. Aí. Agora a última coisa, faz uma yoga e puxa o pé esquerdo. É isso aí. É isso aqui. Você veste o carro. Você pode que... Só que a gente pisa um pouco Cara, mais fica para muito frente. Anda, pra puxa frente? um pouquinho mais para frente. É aqui que a gente fica. É isso que você vê. É o teu ângulo de visão. Você vê que ele é um Por que o pouquinho... ângulo de visão é tão limitado assim? Porque, na verdade, assim, o que você precisa enxergar da pista é a referência da ponta do seu carro. Então, você vê que tem a testeira, né, que é esse adesivo móvel que você está aí, e ela te cobre a parte de cima que não te interessa, mas, no geral, você tem o mínimo que é pro carro andar, né? Uma coisa. Que Em interessante. que momento
correr entrou na tua vida? Eu sei que você sempre gostou de Irmão, velocidade, sempre você Olha lá a testinha dele afundada pra trás. sempre gostou de carro, tudo mais. Mas como você se aproximou desse universo? Assistindo, acompanhando, vendo? Ou um paciente que você atendeu? Você acertou. Que você tem Foi muito acesso, né? É um paciente que eu atendo até hoje, que é o Marçal Miller. E Marçal também. ele, cara, é um dos maiores campeões da Porsche Cup. Ele corre na categoria carreira, que é praticamente a profissional. Porra, ele foi te encantando. Não, cara, a gente sempre conversava, porque ele me trazia os problemas dele de pilotagem e eu adaptava toda a rotina para o carro, né? Então, tinha aquilo que era o treino dele de musculação, tinha aquilo que era o treino aeróbio, porque os caras fazem muito aeróbio, e tinha o que era o carro, porque isso é desgastante, é o que eu te falei. Põe um leg press numa sauna 50 graus Celsius e faz 220 movimentos sem parar. E nada que deve ser muito macio, né? Porque é tudo performance, né? Será que ele freia com o pé esquerdo ou com o direito? Porque não sei se você sabe, os pilotos de Fórmula 1 freia com o pé esquerdo. Aí eu não sei se nessas coisas da NASCAR, Fórmula Indy provavelmente, ou dessas Porsche, freia com o pé esquerdo. Mas eu acho que deve dar pra escolher na real. Só a Fórmula 1 que eu acho que não tem como escolher é unânime, todo mundo freia com o pé esquerdo. Se eu sei frear com o pé esquerdo, eu aprendi dirigindo carro. Na rua mesmo. Pra você ver. Esse daí é No começo dá uns trancos assim, ó. É engraçado. embreagem Tá até de um pouquinho. brincadeira. Isso é embreagem. Nossa, não, é na embreagem, caramba. A embreagem é dura. Agora, põe o teu pé no acelerador, que é o primeiro. Gente, o não acelerador, tem nada a ver com a embreagem de um carro normal, tá? O acelerador muito mais. é a coisa é o mais da direita, né? Você pisa no freio, e o freio ele tem que ceder, ele tem que Olha o andar. sapatinho. A única coisa macia aqui é o É o acelerador, acelerador, que é o... porque ele é on-off, né? Você não fica muito acelerando devagar. Cara, quantas vezes você não pisa nessa embreagem? Você pisa uma vez na embreagem, porque o câmbio ele é semiautomático. Ah, Você só tá. tira ele da coisa. O grande O lance é o problema é o freio. Então, experimenta pisar com o pé esquerdo no freio, e aí outra coisa Porque que é você... aqui, né? É aqui, né? Exatamente. E aí você tem que começar a sentir, por exemplo, tem curva que você põe 60% do freio, tem curva que você põe 40% do freio. E o freio, ele não é que nem o carro de casa que você vai freando e o carro para. Você tem que dar uma pancada no freio e aí você vai tirando ao mesmo tempo que você vai ajustando a direção. A gente fala da teoria dos cordões, né? Então você tem que imaginar que tem um cordão ligando a direção no freio e no acelerador. Então se você está pisando no freio, por exemplo, você tem que ir soltando a direção. Se você está querendo começar a acelerar, você tem que ir colocando a direção reta. Você nunca pode... O pneu da frente, ele é burro, a gente fala. Entendi. Ou ele freia, ou ele acelera, ou ele faz curva. Tá. Então, se você põe... Porque o grip é limitado, a aderência é limitada. Então, se você está Os usando, caras- por exemplo... Esse maluco tirando foto. Mas que interessante, mano, nesse negócio aí do pneu burro. a aderência para parar o carro, você não pode querer que ele vire, porque ele não vai virar. Então, quando você está freando, uma pressão de freio, por exemplo, que você usa para você virar, é o que a gente chama de trail braking. Então, o carro, ele faz isso aqui, certo? Tá. Com o freio, a gente pisa um pouquinho para ele jogar o peso para frente. E aí a gente vira. Por quê? Pra que aumenta a aderência, porque o peso tá na frente. Faz sentido. Porque quando você pisa um pouquinho no freio e ele tem essa atitude de jogar o bico para frente, o peso na roda dianteira, você aumenta o grip na roda dianteira e aí você consegue fazer a curva melhor. Ah, então por isso que os caras conseguem fazer curva com mais velocidade. Porque eles dão essa pancada, o peso fica tudo na frente, o carro tá com aderência e eles viram. Caralho, Fantástico. que pica, Cara, mano. isso daqui eu me dei a chance de aprender, de começar, de ser ruim numa coisa e começar do zero. Exato, isso que eu ia te falar. No auge da tua vida, você teve a humildade de iniciar literalmente do zero Do zero. algo, Caramba, mano. aprender, se submeter a ser um aprendiz para poder fazer isso. E como é que foi? Libertador. Libertador, velho. Cara, Porque Renato, você pensa sempre que esteve tudo do que- lado do professor, E tudo né? que a gente A tua faz- vida inteira você esteve do lado do professor. E tudo que a gente faz, todo mundo exige que a gente seja... Mestre. O melhor, porque isso... Ah, no É o estigma da jiu-jitsu, mas internet. você é forte, você tem capacidade física, não sei o quê. Você sempre tem que ser o melhor. Aqui, cara, não tem papo.
Aqui eu comecei do 0, 0, 0 mesmo. Do zero e, anatomicamente falando, você não tem o perfil de um piloto. Não, Você é muito musculoso, você é muito alto, você é muito pesado. exatamente. Aqui não leva vantagem. Aqui você leva Aqui é massa pra pura passear. desvantagem, velho. Aqui é pura desvantagem. Mas Irmão, isso é sensacional, cara. O que você está fazendo que você está parecendo muito mais jovem? Você mudou a sua filosofia de vida, assim como eu, a performance vai deixando saudade, dando tchau e trazendo lugar ao Paulo Musi que quer ser aos 60 anos, aos 70 anos? Tem Cara, isso. você rejuvenesceu muito de um ano para cá. Eu acho que é aeróbio também. Eu tive que aumentar a quantidade de aeróbio, porque para aguentar isso daqui, cara, precisa ter um cardio que eu não tinha. É o que eu te falei. A Porque primeira ele tá mais corrida eu leve, saí de língua para fora, né? Eu perdi 4,5 kg no dia da corrida, né? E aí eu falei, não, preciso mudar isso. Agora, o físico, ele nunca responde de imediato, você sabe tão bem quanto eu. Sim. Então, foi a última adaptação no ano passado e nesse ano, que eu acho que vai fazendo efeito progressivamente. Eu nunca vou ter acredito que eu nunca vou ter mais aquele volume que a gente teve quando a gente fez aquele projetinho de 60 dias. Mas, bicho, Mas você tá bem, assim, aparentemente Eu tô bem, você tá cara. mais jovem, cara. Você tá fazendo algum tipo de protocolo ali, focado mais na longevidade, no que diz respeito a tudo aquilo que você entende de medicina, de ativos, de alimentação? Ah, mudou. Isso mudou, sim. Mas mudou tá porque, dando por certo. exemplo... Muito Que bem. bom, Tá muito bem, irmão. mas porque também mudou esse foco, né? Eu também voltei firme pro jiu-jitsu, porque a Clarinha começou a lutar, e aí eu queria acompanhar ela, né? Óbvio, né? E eu acho que toda a minha vida melhorou, assim, nesse sentido, né? Melhorou o Gil, eu consegui pilotar o carro com 100% acho que 100% não, mas uns 90% de performance, ainda falta um gásinho a mais, porque eu preciso ganhar no card, né? Mas tem que ir na manha também, não dá pra gente querer ter tudo de uma vez, né? E o reflexo daquilo que demandou a nova rotina de vida para encaixar isso daqui foi fenomenal. Mano. Acho que isso me fez bem. Fez bem pra minha cabeça, né? Pô, irmão, que bom. Que bom. Vamos sair do carro aqui pra gente terminar a nossa Vamos. conversa lá fora. Ah, como é que sai do carro? Então tá bom. Primeiro puxa o banco aí pra ele... Pneu pro máximo, extensão máxima. Tá tudo... Já tá. Isso. Ó, primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar o pé pra fora. Pé pra fora. Porque é mó trampo mesmo, mano. Deve Pé pra ser fora. sair desses carros. Coloquei. Imagina, Ó, agora com você vai capacete, sair macacão. meio de lado com a cabeça pra fora. Assim. E aí? Sair é mais fácil que entrar. Sair é mais fácil que entrar. Vou deixar difícil é aberto, sair, porque né, deve entrar. ter algum esquema pra manter isso aí, ó. Não quero atrapalhar. Tem. O difícil é sair. Difícil é sair. Eu acho que deve ser a nossa 40ª vez que a gente palestra no evento juntos. Por baixo. Deve ser a nossa 40ª vez. E, irmão, tô vendo você numa das melhores fases da sua vida. Obrigado. Digo mesmo. Fisicamente, mentalmente, de carreira. E eu queria deixar aqui registrado o quanto eu amo você. E eu queria deixar registrado algo que eu falo direto, tá? Direto. Lambição de saco, das declaraçãozinhas de amor. Mas é legal. Você deve ver corte o tempo todo. Esse cara fez da missão da vida dele numa fase unir eu e o Júlio. Você lembra disso? Eu tava em casa, eu morava numa outra casa, você me ligou e falou assim, irmão, você não tá entendendo. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, mas eu vou juntar esses dois cabeça dura. Se não fosse você, se não fosse a tua atitude, se não fosse o teu coração, eu não teria aquele irmão de uma vida inteira junto comigo. E eu queria te agradecer, e eu sempre vou te agradecer por isso. Essa diferença de tamanho do Júlio, do Renato e do Paulo. E o pior é que o Júlio falou que o Renato deu essa freada porque tá ficando velho e tá pensando mais em saúde. E o Júlio falou que mexeu com o psicológico do Renato, mano. Que doideira isso, né? Tá maluco. Poder fazer isso. Foi Viu a diferença de volume? incrível. E a gente brinca porque Paulo Musi, Júlio Balestrin, Renato Carinente, a gente tem um grupo chamado Tríade. É a tríade de 3 irmãos
que estão unidos graças ao coração desse homem aqui. E todo mundo falava que não ia dar certo. As pessoas falavam assim, Paulo, entendeu? A gente tinha uma mesma diretora, a diretora falava assim, Paulo, tira isso da sua cabeça, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Calma, calma. Porque, cara, assim, a gente é muito parecido no jeito que a gente olha as coisas, no jeito que a gente faz as coisas, como que a gente enxerga valor nas coisas. Existe na nossa vida, Renato, períodos de muito estresse que a gente precisa de ajuda. Mas é da hora essa E união, nessa pra caramba. hora eu notei que aquilo que precisava era sentar e conversar e falar a mesma língua, que era o que não estava acontecendo. Agora, verdade seja dita, e isso a gente tem que falar até se virar polêmica, porque é a verdade. É a quantidade de gente de fora Eu falo isso. que atrapalha a cabeça da gente. Então, Eu sempre falo isso. eu acho que a maioria das coisas ali era de gente de fora poluindo, Tacando fogo, colocando colocando gasolina. E que, assim, é só pra a mesquinheza, que era só pro divertimento dessas pessoas. Ou porque lucravam com a nossa desassociação. Ah, sim, isso daí é E claro. aí, e você falou isso, você falou assim, e você só conseguiu unir a gente porque eu te respeitava muito e o Júlio te respeitava muito. E aí você colocou, eu falo para as pessoas, quanto tempo de conversa eu e o Júlio tivemos? 15 minutos? Cara, eu acho que foi isso. 15, 20 minutos. Foi mais que 16 anos brigado, 15, 16 minutos de conversa para resolver, significa que muito mais dos motivos eram externos do que propriamente nossos. Você fez isso. Mas você é um grande cara, né? Te amo. Obrigado. Você. Da hora, mano. Farolzinho. Nossa, eu acho que se ele pintasse as rodas de dourado, combinando com os farolzinhos, eu acho que ia ficar chique. Caraca. Eu falei pra vocês que eu ia encontrar. Ó, aqui, ó. Primeira vez no palco com minhas duas inspirações aqui, ó. E aí? Dormiu por aqui? Qual a pergunta? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, pai. Olha só. Os caras estão na resenha. Se tivesse uma IA na mão do Eduardo, na época que vocês eram concorrentes, eu tenho certeza absoluta de que o Eduardo ia ficar menos calvo. Mas ia te colocar uma pressão tremenda. Nossa senhora! Mas aí tem o seguinte, aí o cara fala assim, ó, talvez ficaria menos calvo. Talvez, porque daí o Renatão também teria acesso a IA, se ela fosse igual da Adapta. Se qualquer pessoa... e aí ele ligar do jeito que é... Vocês têm noção que a Growth chegou a ter mais de 5 mil influenciadores? 5 mil influenciadores. E esse cara aqui, sem IA, liderava, coordenava e geria 5 mil influenciadores. No meu período de Growth, eu nunca falei com ninguém questões que eu precisava que não fosse com o Edu. Como é que alguém consegue gerir 5 mil influenciadores na unha? Ele é filho da IA, eu acho. Não, mas o ruim é que eles não. Mano, eu fico com uma raiva que, tipo, eles não se aprofundam pra explicar como que era esse gerenciamento. Só fica falando superficialmente. Tipo, não, tipo, a habilidade que ele tinha, mas, tipo, tá bom, 5 mil pessoas. Aí na hora de fazer o pagamento era 5 mil pessoas em um dia, 5 mil pessoas em 2 dias. De qual, sabe, assim, só pra a gente ter uma noção. Mas seria mais fácil se tivesse. Muito, né? Poxa, Teria. teria Ó, facilitado muito, né? teria. Metade da minha calvície foi porque não tinha IA e metade foi tu que me causou me dando trabalho no mercado. Ai, ai. Ó, eu lembro. É capaz de várias- Ó, quem chegou aqui, ó. O médico, o super-homem da vida real. Fala, professor. Beleza, meu? Sabe que é bom? Será que isso foi antes ou depois? Porque do jeito que o Renato Cariani cumprimentou ele, parece que foi antes da primeira parte do vídeo. Então, como é que Você tá sabe? usando um crachá, fica fácil. O que ele falou? Fazendo um... Fala, professor. Beleza, meu? Sabe que é bom? Sim, senhor. Ah, Como é que professor. sabe? Fazendo um Professor. crachá, fica fácil. Isso, eu tô acostumado com crachá. Ô, Muzi, e a IA, hoje em dia, se fosse aplicar hoje no nosso ramo, pra medicina, etc. Cara, eu uso... Tá usando bastante? Não? Puta, acho que 90% que eu faço consultório.
Porque assim, Pra lidar estudar com também medicina muito, né, esportiva, porra, pra estudar, fazer estudar tá palestra. bizarro, né? Pra trazer. Assim, A gente que é da área da artigo novo. saúde, não, pô, a gente ficava garimpando artigo. Isso, Nossa, agora ela traz já as cansou. novidades, tudo. Você joga o tema, a IA vai trazer os artigos já. Mais recentes. Não, E mastigado. E os melhores. Isso. É. Já tá Eu quero captando bem artigos, nível 1, eu quero recentes. Aí você pode pedir os mais relevantes. Antes você tinha que entrar, PubMed, ficar colocando descritor de assunto, aí ia trazer aquele artigo porcaria, mas que tinha o descritor de assunto certo. Falei, cara, eu lembro que na época que eu estava na faculdade, a importância que o professor dava, foi assim, não, você tem que colocar um bom descritor de assunto para o seu artigo ser bastante citado ou bastante requisitado. Então, quer dizer, não era o conteúdo. Não era o conteúdo. Era Tá você bom. acertar... As em palavras-chave. você acertar- As exato. palavras-chave. Tinha uma setinha. Então, quer dizer, porra, aí não é, né? Tinha E uma aí, setinha. assim, na clínica, eu uso para organizar a história do paciente, porque Legal. medicina esportiva e performance é estilo de vida, ou seja, é tudo que o cara faz, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir e como que é a qualidade do sono dele que a gente vê por esses wearables que a gente tem à disposição. Isso é Big Data. Para você organizar uma história decente, cara, você precisa, sei lá, ao mesmo tempo de consulta, você precisa parar e ficar analisando aquilo lá. Exato, Com a IA, exato. a gente faz a transcrição de toda a consulta do paciente, pega todos os históricos que ele passou pra gente e ela organiza e coloca a história de uma forma adequada para você entender quem você está falando. Sim. Né? E criar para você o que é um cronograma daquilo que são os valores mais importantes. Você determina para a IA acertar para você, né? E que você já tem a programação até do que você vai fazer na próxima consulta de acordo com esse paciente chegar. Ou às vezes até pra compartilhar com outro médico de forma dinâmica, né? Ah, não, o cara que pegar que tiver meu paciente, que me ligar para pedir o prontuário, esse cara vai saber exatamente O cara tem o na que esse mão. paciente tem. Imagina se ele vai fazer uma cirurgia ou algo assim. Isso. Imagina o tamanho do histórico que você tem no Essa é a paciente. ideia. Isso. Não, e a Ele pede pra organização, né, compartilhar. Renato? A organização é absurda. Isso. E aí o cara vê a evolução dele, pra manter ele motivado. Fala assim, vem cá, vou te mostrar seu ponto de partida. Então eu preciso te mostrar, pra você ter uma ideia, eu tô trabalhando com alguns aparelhos, né, que na verdade é para clínica, para academia, mas por exemplo, tem um avaliador físico que eu coloquei na clínica agora, que ele faz por IA. Então ele avalia postura, ele avalia, cara, ele pega dados da bioimpedância e ele transforma em coisas como score de saúde, gordura Legal. visceral, quantidade de água extracelular, intracelular e proporções. Fala pra ele do meu nível de gordura visceral. Conta pra ele. Não, tava quase zero, cara. Muito baixo, porque ele teve que perder muito peso para poder correr no desafio de tambor ali nas provas de cavalo, porque ele é alto, né, para a categoria, então ele acabou tendo que fazer perda de peso. E aí ele fez dieta chegou uma hora, eu falei assim para ele, meu irmão, tinha mais gordura no corpo quase, Tava 0,1, né? Não, deu de gordura visceral. Caramba. Não de gordura corporal. Sim, de visceral. gordura visceral. baixo? É baixo pra caramba. Muito baixo. A média no consultório do pessoal que tá... Fitness, assim. Não, nem fitness não, mas por exemplo, o paciente comum, que ele chega lá querendo melhorar um pouquinho a massa muscular, querendo perder uma gordurinha, eles estão na casa dos 12, 13. Quando eu tenho um paciente muito hard, esse cara que vai pra cima mesmo, que faz a dieta 100%, o máximo que a gente conseguiu foi uma mulher 4. Caramba. Né? Mas porque também a gente lida muito com gente como a gente, Sim. né? Que tem trabalho, empresa e que ainda assim que é o lifestyle. Então tá bom, Sim, então vamos achar essa equilíbrio, coisa. né? E o que é difícil de gordura visceral? Ela é uma amostra de inflamação. E a gente, por conta do estresse, vive inflamado. Não tem muito como a gente correr disso. E às vezes você tem que criar um déficit calórico muito grande, ou através do exercício, ou através da dieta, e que é impraticável de fazer no dia a dia, né? Mas, cara, excelente. Porra. Então o cavalo tá me fazendo bem. O resumo da ópera é isso. Tá, Não tá me estressando? não. Eu acho que tem uma coisa de conexão com o animal que é interessante também, né? E que Eu andei de cavalo uma vez. faz a gente mudar um pouquinho, É legal. sei lá, o jeito que a gente se comunica. Porque a gente está Sim, acostumado a comunicação com o animal é uma comunicação muito verdadeira. Muito. E é de antepassado, né? De gerações. Me explica isso. Porque provavelmente o seu avô ou o seu tataravô montou em cavalo. Tá certo. Então E vem todos no os nosso outros DNA. ancestrais. Vem no nosso DNA isso. Vem do... Verdade. Foi movido a cavalo, né? E o ser A humano gosta conexão muito de do homem conectar. com Com a o natureza. cavalo Com a é natureza, né? É ancestral, é. Mas com o cavalo muito, né? Muito, Porque
Hoje, nos tempos modernos, não, mas de uma vida inteira, o cavalo foi o melhor aliado do homem. Isso. Para tudo, para o trabalho, para o transporte. Dependia 100% também pra puxar carroça. Também. Dependeu 100% do cavalo. Dependeu. Meu pai Ele tem fez fazenda e eu tenho um cavalo que era o meu sonho de ter, que era um bretão, né? Grandalhão. Ele não é um cavalo de passeio comum, nada. ele não tem um caminhar dócil assim, mas, cara, esse bretão é a minha cara. Né? Ele é grandalhão, peludão, sabe? E ele é brincalhão. E assim, é muito engraçado que o jeito que ele brinca eu entendo, e o jeito que eu brinco ele entende. Então é uma comunicação, sei lá, vai ver que eu sou meio cavalo. Aqueles Burro eu já sei que não, cavalos pelo menos. Bom, que, daqui a pouco, que parece de eu, brinquedo. Fernando e Eduardo estaremos no palco da Adapta Summit. Então segura aí que daqui a pouco a gente volta. Eles são meio parrudos, sabe? Ó, aquele era o nosso camarim. Ó o camarim do Benchimol. Ó, mas merece, né? Olha lá. Os caras comparando Como é que você o tá, camarim, cara? mano. Você tá bonzão? Doido. Tudo jóia? Benchimol, eu não sou o seu maior cliente, mas também não sou o seu menor cliente, mas sou seu cliente. Acho que quem não é cliente dele aqui? Fala aí. Todo mundo. Conhece? Eduardo Dazi, Fernando Dazi, eles são os fundadores da Growth Suplementos. Fundadores da marca de suplemento Growth. Legal. E aí? Como assim o Renato apresentou eles? Não é possível que o Benchimol não conhecia eles, mano. Será que nunca rolou essa conexão antes? Isso aí. O lance é ver o mundo cada vez mais wellness. Quem é mais forte que vocês? Não, ele. Ô, Guilherme, uma coisa. Esse cara aqui deve estar na tua lista lá de cliente, ele tá no top 10 dele lá. Tá. Tá doido? Top 10 aí, ó, velho. A gente está gerindo 2 trilhões de ativos, né? A gente tem 2 trilhões 2 trilhões de ativos, são 5 milhões de clientes. Na empresa a gente tem mais ou menos 85 mil clientes milionários, né? Caramba, Então, cara, 85 mil 85 mil clientes. clientes milionários, né? Então é bastante gente. Eu tô na estatística dos que você falou, dos seus clientes, mas eu acho que a XP foi lá e ensinou as pessoas o que nos Estados Unidos já acontecia há muito tempo. Não investir em bancão, né, cara? Que existiam opções rápidas, práticas e para pessoas como eu, por exemplo, que na época, principalmente, ainda estou muito longe, mas na época, principalmente, entendia muito pouco de investimento. Não, é bem isso. E o bancão não queria que você aprendesse mesmo. E aí vem a XP com uma modalidade, com um formato, dizendo o seguinte, ó, vai ter um consultor aqui, nós vamos explicar para você, você vai conseguir entender um pouco mais sobre esse universo para ter segurança em fazer aporte em ativos que até então para você era inexistentes. Então, o Brasil tem a maior concentração bancária do mundo. Então hoje no Brasil... Porra, cortaram o... Eu sempre confundo o Fernando. Acho que era o Eduardo. Mais de 80% de tudo que se investe é concentrado basicamente em 5 bancos, aqueles 5 nomes, né? Então, o que a gente vem fazendo esses anos todos é como é que a gente traz competição a um setor que não tinha competição. Então, até alguns anos atrás, se você abrisse conta no banco A, você só comprava fundo do banco A. Exato. Então, a gente trouxe... Mano, será que... Às vezes eu fico parando pra pensar, será que realmente faz sentido ficar se privando de falar o nome dos 5 bancos ou o nome da empresa concorrente, que é propaganda de graça? Mano, eu entendo propaganda, eu entendo como funciona, que vai corte, viraliza, mas eu não sei não, mano. Eu acho que é uma idiotice. Competição, então... Portfólio, através de né? nós, você consegue comparar as coisas e buscar aquilo que melhor se encaixa ao seu perfil de investidor. É verdade que a gente tem a maior tecnologia financeira? Do ponto de vista de pagamento, sim. O Pix é uma Evolução. uma coisa extraordinária. A gente é um país que sempre Eu teve fico em dúvida que eles falam isso do Pix, porque aqui tem o Zé e é instantâneo também. muita inflação. Então a gente teve que construir sistemas muito robustos, porque atualizar o dinheiro a cada dia, né? Durante o dia muitas vezes, né? Então isso fez a gente ter um sistema financeiro que tem uma infraestrutura tecnológica muito acima do mundo. Mas eu lembro de ouvir uma vez que inclusive o sistema bancário era mais seguro, mais rápido, mais eficiente.
Não, assim, mais seguro eu não sei dizer essa informação, mas a gente realmente é mais tecnológico do que o mercado americano. Então, Benchimol, fazer uma pergunta aqui meio polêmica. Você acredita que a profissão de assessor de investimento com a IA vai acabar? não Você acha que ainda vai ter atendimento humanizado? Porque o assessor de investimentos, ele não vende investimentos, ele vende confiança. Então, o que acontece hoje é que ele já não tem mais autonomia operacional. O assessor de investimentos do passado era que nem um piloto de avião que voava há 40 anos atrás. Olhava a carta náutica, as estrelas, então ele era meio que um artista. Isso. Hoje em dia tem o GPS. E tem temas que são temas complexos, né? Falar sobre filhos. Não, esses caras tiram a barba, só que do jeito que eles tiram, parece que é com laser, mano. Sobre sucessão, sobre seguro de vida. Então, tem todos os tipos de investidores. Então, não é apenas sobre que produto você vai comprar, é muito mais do que isso, né? Então, talvez a IA aumente apenas a capilaridade, né? Então, aquela base da pirâmide que ainda não consegue ter um assessor ali de investimentos, talvez tenha de forma tecnológica, e aí essa base de pirâmide acaba aumentando a capilaridade. A inteligência artificial, pelo que eu enxergo, ela vai cada vez mais dar escala ao assessor de investimentos e vai fazer com que o serviço dele fique cada vez mais impecável na ponta. Então, e cada vez mais as tarefas operacionais que ele fazia anteriormente, então muitas vezes o cliente tem um cartão de crédito com a gente, etc. Então ele não vai mais consultar através do assessor. O nosso chat de inteligência artificial vai endereçar essas questões. Então cada vez mais ele vai gastar tempo com coisas importantes. Ele vai ser cada vez mais um agente de confiança e menos um agente para operar, que produto comprar, como entrar em contato. Analogia do piloto, perfeita, né? Hoje o piloto ele faz... Segue o GPS. Segue o GPS. Muito legal. E tem uma outra coisa que eu até falei no palco aqui, né? Quando você tem uma empresa, e vocês fazem muito isso, né? Quando você ajuda as pessoas, vocês ajudam no ponto de vista de saúde, né? De academia, wellness como um todo. Quando você ajuda, quando você traz um conteúdo legal, o ser humano é bom, ele vai retribuir. Exato. Sim. Então, assim, se você está fazendo bem, você está ajudando as pessoas, elas vão te ajudar de volta. Exato. Então essa é a mentalidade nossa. Como é que a gente ajuda cada vez mais vocês a terem sucesso no setor financeiro, seja na pessoa física, na pessoa jurídica. Eu acho que isso é um baita ponto de construção de marca, né? O cara virar fã da marca. Virar fã da marca, é isso. Bom, no nosso lado, né? O que nós fazíamos? Nós criamos a Growth lá em 2009. Nós tínhamos aplicativo 100% gratuito, onde o aplicativo de dieta que era comparado ao nosso era pago. O aplicativo de treino era pago. O nosso era tudo em um só gratuito. A maior tabela de alimentos do Brasil, nossa. O evento próprio nosso era R$20 ou R$29 para entrar no evento, onde só os brindes já valiam 3 vezes isso, fora a estrutura no Credit Card Hall. Legal. Poxa, live todo dia com nutricionista para ensinar. Porque nós queríamos dar algo pro consumidor que ele falasse assim, ó, cara, não tem como não retribuir isso aqui. Vamos supor, vou dar uma analogia aqui. Poxa, todo dia um assessor da XP entra no YouTube, dá uma live e fala sobre investimentos e eu aprendo lá todo dia. Na hora que eu ganho meu dinheiro e eu vou fazer um investimento, eu vou fazer onde? Na hora que eu fecho o olho, XP. Ponto. Então isso que nós sempre tentamos criar e a gente nós vemos isso, vocês fazendo muito bem isso, entendeu? Uma coisa que ajudou muito a gente, né? Eu não sei se no setor de vocês tem algo semelhante, mas a gente comprou em 2010 o site Infomoney. Infomoney, sim. Então, o Infomoney hoje tem uma audiência de 25 milhões de acessos únicos por mês. E aí, como é que a gente educa os brasileiros financeiramente em larga escala, né? Então, é um portal onde você compara os produtos, onde você tem dicas de investimento, você tem dicas de como é que você otimiza sua economia doméstica, enfim, né? É tudo voltado ao tema de dinheiro. Então, coisas semelhantes, assim, ter o Infomoney da saúde, do wellness. Não, isso é um negócio eu incrível. acho que o setor de fitness wellness talvez seja um dos setores mais consolidados sobre isso. A forma com que a gente atrai o nosso cliente é educando e criando conscientização nele. Nisso nós somos, não estou falando sobre eu, estou falando sobre vários players que fazem isso. Legal. Fazem isso muito bem. Então, é uma marca de suplemento como a Growth, com um canal de quantos milhões de inscritos? 3,6 milhões. 3,6 milhões de vídeos diários. 6 milhões no Instagram. A maior marca do mundo, né? De seguidores, etc. Exatamente. O terceiro maior do mundo. O terceiro ou quarto maior do mundo. De fitness wellness. Fazendo o quê? Educando, ensinando, mostrando. Por quê? Porque no final do dia, eu, Growth,
todo mundo que está no fitness, nós vendemos um estilo de vida. Exato. Porque enquanto a pessoa não entrar no estilo de vida, ela vai ser sazonal, ela vai e volta. O churn é muito alto. Sim. E aí, qual é o grande desafio? Abandonar esse churn mostrando para a pessoa o seguinte, não é do dia para a noite. Exato. Não é do dia para a noite, é vender todo dia. facilidade, né? E os investimentos é a mesma coisa. Não é do dia para a noite. Disciplina. É a mesma disciplina. Fazer todo dia um pouquinho, né? Sabe qual que é o bem mais valioso hoje? Sem tirar tempo e saúde? Ah. Aí a galera vai falar, pô, é petróleo, é isso, é aquilo. Não, é atenção. A atenção é o bem mais valioso hoje no planeta. Porque quando tu tem a atenção do teu público, tu consegue trazer ele pra dentro da casa. Você consegue trazer ele, você consegue converter, você consegue se aproximar dele. O Renatão faz isso muito bem. Atenção. YouTube é atenção, não é inscritos. Audiência. Sim. Não é, 6 milhões no canal não vale mais. Não. O que vale é atenção. Se manter com audiência Chega cada constante. vez mais próximo do consumidor, do cliente, no caso. Mas vocês estão de parabéns, Nosso parceiro, cara. né? Vocês estão de parabéns, pô, eu sou fã da marca, pô, sou teu fã também, cara. Obrigado, sou Tá fã. bom? Nós somos seus fãs. Abraço, galera. Valeu. Valeu, obrigado. Abração, galera. Que doideira. Chegou o momento no Adapta Summit que Eduardo Daza, Fernando Daza, fundadores da Growth, Legal. a maior empresa de suplementação da América Latina, parecia que eu- Renato Cariani. Calma aí, mano. Volta aqui. Fã também, cara. Cliente, no caso. Mas vocês estão de parabéns. O Benchball vai dar parabéns. Eu acho que o Benchball se referiu aos meninos. E o Renato entrou na frente, ó. Parabéns, Nosso cara. parceiro, né? Vocês estão de parabéns, pô, eu sou fã da marca, pô, sou teu fã também, cara. Obrigado. Eu acho que o Renato pulou ali, hein? Mas nada demais. Tá? Tamo junto. Sou Tá fã. bom? Nós somos seus fãs. Abraço, galera. Valeu. Valeu, obrigado. Abração, galera. Chegou o momento no Adapta Summit que Eduardo Daza, Fernando Daza, fundadores da Growth, a maior empresa de suplementação da América Latina, Renato Cariani e o Patrick da Adapta IA, vamos bater um papo com quase 6 mil pessoas. Vamos falar um pouco sobre Founder-led Growth, marketing Legal, de influência, Muito falar um massa. pouco sobre Acabou, gestão né? e tudo aquilo que os empresários consistentes É isso, galera. Obrigado. Valeu, tamo junto.